Melhor do que muita gente já. Bom, com essa nota feliz, eu acho que eu vou começar, porque senão fica tarde demais. Começo para vocês e a gente vai vendo para onde vai. Estão vendo minha telinha? Sim. Não, peraí, eu preciso fazer uma coisa. Vixe, Maria, peraí. Uhum. Uhum. Agora sim. Tururu! Tururu! Sua última matéria foi MRU, né? E aí você está entrando na MCU? Isso, exatamente. Ah, então eu Exatamente. peguei Agora eu sua estou entrando matéria. no MCU. Hã? Eu faltei só uma ou duas aulas. Eu lembro um Eu pouco. acho que se você tiver faltado as duas últimas, você deve ter perdido queda livre e eu acho que foi uma aula de exercício. Acho que foi uma aula de exercício e queda livre. Depois eu vou Vou ver no dar YouTube. dá uma olhada lá. Vou dar uma leve relembrada, só pra gente, né? Ixi, eu esqueci de botar aquilo ali na animação. Faz parte. Lançamento vertical, que foi a última coisa que a gente viu antes das férias. É um objeto que é lançado diretamente para cima. Ele vai e cai de novo. Sobe e desce. A velocidade dele diminui na subida e aumenta na descida. Então ele vai subindo e vai ficando mais lento e vai descendo, vai ficando mais rápido. A aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade, sempre para baixo. No topo, ele para. Ele para por um instante de tempo, por um único instante de tempo, ele para e a velocidade dele fica igual a zero. Lá no topo da trajetória. Aí depois disso ele cai com velocidade acelerada, né? Com velocidade aumentando. Temos aqui as formuletas. Isso é um bom nome, olha só, formuletas, gostei. Que é a fórmula para você descobrir a velocidade inicial de um lançamento vertical. Você faz a raiz quadrada, de duas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que o bicho atingiu, que o objeto atingiu. A altura do objeto é a velocidade inicial dele ao quadrado, a altura máxima que ele pode atingir é a velocidade inicial dele ao quadrado, dividido por duas vezes a aceleração da gravidade. O tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela gravidade, pela aceleração da gravidade. E aqui é um outro jeito de calcular a aceleração, é a aceleração, desculpa, a altura que ele chega. É a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tem que decorar essas 4 fórmulas. Não, não tem que decorar. Isso aqui, inclusive, não é um assunto comum no Enem, não é uma coisa que cai com muita frequência. Então, isso aqui não é uma grande preocupação. É mais importante entender o conceito. Por exemplo, isso aqui da velocidade ser zero no topo, muito importante. Entender que na subida a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, mas em sentidos contrários. E que na descida elas têm o mesmo sentido, é importante. Muito mais do que decorar essas fórmulas aqui, tá? Isso aqui não é tão importante assim. É legal vocês terem alguma noção, especialmente dessa aqui. Essa aqui ela vai ser a provavelmente mais usada de todas. Mas mesmo assim, o lançamento não é uma coisa que costuma cair muito no Enem, não. Cai mais queda livre, que é só essa fórmula aqui. E mesmo assim, não é muito. Não é uma coisa que vocês vão precisar se preocupar, não. O de agora, o movimento circular uniforme, já é um pouco mais importante que a gente tenha uma noção mais legal, assim, já tenha uma coisa mais bem definida na cabeça. Aqui tá tudo bem, lançamento vertical e tal. Vocês, né, tem a aula lá no YouTube para Amanda que não viu ao vivo. Depois você dá uma olhada lá para ver direitinho, bonitinho. E ela ia falar outra coisa. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo aqui.
Precisam de mais alguma lembrança aqui? Específica? Acho que Não, não, acho né? que tá de boa. Demorou, então. Movimento circular uniforme. O que que é o movimento circular uniforme? Movimento quer dizer que tem uma coisa mudando de posição. Circular é porque ele tem uma trajetória de circunferência. Na matemática vocês devem ver isso com um pouco mais de cuidado, mas basicamente uma circunferência acontece quando você tem, você tem um ponto central, e aí você define uma distância, que é um raio, é o que a gente chama de raio, e aí você pega todos os pontos que estão a essa distância desse ponto inicial. Então seria uma coisa. Só que bonitinho, obviamente, né? Então mas é só a linha. O círculo é a linha e tudo que tem dentro da linha. A circunferência é só a linha, ok? Então, o movimento circular é um movimento que tem uma trajetória de circunferência. Ele faz uma trajetória circular. Exatamente, revelações aqui. Além disso, ele é uniforme. A velocidade dele, eu vou apagar esse negócio. A velocidade dele tem módulo constante. Mas eu coloquei aqui que ela tem direção variável. Por que ela tem direção variável? Como é que é isso? Vejam só. Peraí, deixa eu aqui. Vamos imaginar aqui, eu amarrei uma bolinha num barbante e tô girando a bolinha na mão, certo? Girando ela assim. Ela vai fazer uma trajetória de circunferência, porque ela sempre vai estar à mesma distância do ponto central. O ponto central é minha mão, a distância é o tamanho do barbante, que é o raio da circunferência. E ela gira. Por que que a velocidade dela tem direção variável? Porque se você olhar, ó, quando ela chegar aqui no ponto mais alto, a velocidade dela está para a direita, certo? Que ela está, né, indo nesse sentido. Mas aí quando ela chegar aqui do lado, a velocidade dela está para baixo. Quando ela chegar aqui embaixo, a velocidade dela está para a esquerda. Quando ela chegar aqui na esquerda, a velocidade dela está para cima. Então, a direção da velocidade está constantemente mudando. E a cada instante que passa, a velocidade está em uma direção diferente. Mas o módulo da velocidade, o tamanho dessa setinha aqui, né, o valor que essa bolinha tem de velocidade, é sempre o mesmo. Então, supondo que aqui em cima ela está a 5 metros por segundo. Aqui no lado ela também estaria a 5 metros por segundo. Só que aí já não seria mais 5 metros por segundo para a direita, seriam 5 metros por segundo para baixo. Aqui embaixo, 5 metros por segundo para a esquerda, aqui na esquerda, 5 metros por segundo para cima e assim por diante. Então ela tem um módulo constante, mas a direção variável. Tudo bem? Tudo bem. Tem um microfone ligado. Não é um problema, é só para o pessoal tomar cuidado aí do que vai ser dito. Né? Às vezes, não sei, às vezes sai umas coisas. A online tem dessa. Então, elementos do movimento circular uniforme. Nós começamos com o período. O período é o que a gente chama, é como a gente chama o tempo gasto para o objeto dar uma volta inteira. Certo? Então, podemos pensar, por exemplo, naquela bichinha lá, se for uma corda bem grande, você pode ter que girar ela bem então assim para ela conseguir dar uma volta toda, e aí ela vai demorar, vamos dizer, 5 segundos, 10 segundos para dar uma volta inteira. Você pode pegar uma pequenininha que você vai ficar girando ela bem rapidinho, e aí ela vai ter um período de, sei lá, 0,1 segundos, 0,2 segundos para dar uma volta inteira, 0,5 segundos para dar uma volta inteira. É o tempo que demora para o objeto terminar uma volta toda. É medido em segundos porque é uma medida de tempo. Então, Falando nisso, quanto tempo que a Terra demora para dar uma volta inteira? Um dia, talvez? Sim. O dia é definido porque é o tempo que demora para a Terra dar uma volta. Mas
Se você está falando da volta em torno do Sol, aí é um ano. Ah, sim. É isso que define um ano e um dia. Ele só não tem a divisão de horas e tal, já é um pouco diferente, assim. Essa aqui de 24 horas, de 365 dias, já é um pouco mais esquisito. Não é tão exato assim. Além do período, nós temos a frequência, que é o número de voltas realizadas por unidade de tempo. Então, quantas voltas o objeto dá em uma unidade de tempo, né? Em um certo tempo determinado. Por exemplo, aquela bichinha lá, aquela negocinho. Vamos pensar que eu dei 40 voltas, eu girei ela 40 vezes em 10 segundos, certo? Então, a frequência dela seria 40 voltas dividido por 10 segundos. 4 voltas por segundo, certo? Que aí é só dividir 40 por 10 e fica 40 voltas a cada segundo. Né? 4 voltas a cada segundo, desculpa. A gente usa uma unidade específica para isso, de voltas por segundo. É a unidade de Hertz. Uma volta por segundo equivale a 1 Hertz. Em homenagem a um cientista alemão, se eu não muito me engano. Hertz, não lembro o nome dele. Mas era um cara que teve estudos interessantes sobre o movimento circular. Então a gente, né, o pessoal nomeou essa unidade em homenagem a ele. Então uma volta por segundo é 1 Hertz. Então essa bichinha aí que dá 4 voltas por segundo tem uma frequência de 4 Hertz. Ok? O símbolo é esse aí, um Hz. Tudo bem? Tudo bem. Para além disso, vamos analisar um pouquinho mais aqui essa história do período da frequência. O período é quanto tempo demora para o objeto dar uma volta. A frequência é quanta volta o objeto dá para dar um tempo. Porque ela é por unidade de tempo, né? Voltas por 1 segundo. E o período é segundos por uma volta. Então, eles são o inverso um do outro. Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o período, quanto mais tempo demora para ele dar uma volta inteira, menos voltas ele vai dar por segundo. Certo? Em que sentido? Se ele tem um período de 1 segundo, significa que ele dá uma volta em 1 segundo. Se eu aumento esse período para 2 segundos, então se demora 2 segundos para ele dar uma volta, ele vai dar meia volta por segundo. Então, eu dobrei o período e dividi pela metade a frequência. E assim por diante. Eles têm uma proporção de 1 para 1. Então, eu posso escrever dessa forma. A frequência é igual a 1 sobre período. O período a gente usa esse T maiúsculo, tá? Para diferenciar do tempo, que normalmente é um T minúsculo. A frequência é o F minúsculo mesmo. Então, a frequência é igual a 1 sobre o período. E o período é igual a 1 sobre a frequência. A gente pode inverter isso, né? Eles são justamente o inverso um do outro. Então, aquele bicho lá, que estava dando 4 voltas por segundo, né? Que tinha uma frequência de 4 Hz, a gente pode colocar que a frequência dele de 4 Hz é igual a 1 sobre o período. Eu vou inverter, fazer que o período é igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25 segundos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Chegou mais gente? Deixa eu ver. Chegou mais gente. Boa noite, pessoas. Wesley, Simone, Rian, Letícia. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o movimento circular uniforme. Até aqui tudo bem? Sim. Com menos gente, a aula rende mais. Além disso, temos também velocidade. Também temos o conceito de velocidade no movimento circular. Como eu falei, a velocidade é constante, mas ela pode ser calculada. Velocidade a gente já viu isso, a quantidade de espaço percorrido dividida pelo tempo gasto no percurso. Então, é quanto eu andei dividido por quanto tempo eu fiquei andando.
Se a gente for pensar isso para o movimento circular, o espaço percorrido é o tamanho da circunferência, né? O tanto que ele anda é o tamanho da circunferência. Se a circunferência é maior, ele anda mais. Se a circunferência é menorzinha, ele anda menos. A gente pode calcular esse tamanho da circunferência usando essa formulinha aqui, 2πr. Π, vocês já devem ter ouvido falar de π. Se vocês não ouviram, vocês vão ouvir falar sobre na matemática com um pouco mais de profundidade. Começou a falar um pouquinho. Π é uma letra grega, é o equivalente ao P grego. Foi descoberto lá, sei lá, um tempo atrás, que para você medir o tamanho de uma circunferência, esse número sempre se repete. Então, eu sempre posso colocar 2 vezes π vezes o tamanho de um raio, e isso sempre vai dar o tamanho da circunferência. Esse π é um número que é fixo, né? Eu vou sempre poder usar ele aqui, ele é uma constante. E π, eu vou escrever aqui do ladinho, só para a gente ter isso escrito, é mais ou menos, esse aqui é um sinal de... Opa, peraí, ficou feioso, bem feioso. Deixa eu mudar isso aqui. Cadê? Π é aproximadamente, esse aqui é o sinal de aproximadamente, 3,14. Aproximadamente. A gente pode arredondar isso para 3 normalmente, né? Mas nas questões que pedirem isso, eles normalmente vão te dar um valor de π para usar. Considere π como 3, considere π como 3,14, considere π como 3,14159216, o número vai para sempre. Ele não é um número racional, ele é um número que continua com mais casas decimais até o infinito. Eu acho que a gente calculou 500 e não sei quantas casas decimais depois da vírgula, uma coisa assim, é muito. Então, enfim, 2 vezes π vezes o raio, você tem o tamanho da circunferência, né? O tempo gasto é o período, né? Porque é o tempo que gasta para ele fazer uma volta. Então, o tamanho da volta é 2πr, que é o tamanho da circunferência. O tempo que ele gasta para dar uma volta inteira é o período, certo? Então, a gente pode fazer isso como sendo a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto no percurso, seria 2πr sobre t, ok? Mas aí a gente também pode lembrar que a frequência é o inverso do período, 1 sobre t. E a gente pode reescrever essa equação de velocidade como sendo 2πr vezes 1, porque multiplicar por 1 não dá nada, né? Mantém a mesma coisa, dividido pelo período, dividido por t. 1 sobre t, essa brincadeirinha aqui, é igual à frequência. Né? Tá bem aqui. Então, a gente pode substituir a velocidade por 2πr vezes a frequência. Aí, se eu tiver a frequência, eu já posso colocar aqui direto. Se eu tiver o período, eu posso colocar aqui direto. Por que que isso faz diferença? Vamos voltar aqui, ó. Às vezes, a frequência é 4 e o período é 0,25. Aí, vai ter horas que você vai olhar e falar, pô, mais fácil trabalhar com 4. Vai ter horas que você vai falar, não, acho que vai ser mais fácil dividir por 4 aqui. Que aí, por exemplo, quando eu vier para cá, se fosse 4 e 0,25, né? Se eu colocar 0,25 aqui, essa divisão fica chata, que fica 2πr sobre 0,25, não é muito bom. Ou 2πr sobre 1 sobre 4, também não é muito bom. Eu colocar um 4 aqui, é bem mais fácil. 2πr vezes 4 facilita um tanto minhas contas, né? Mas às vezes é o contrário, às vezes você tem um período maior e uma frequência menor. Às vezes você tem um período de 4 e uma frequência de 1/4. E aí vai ser mais fácil você fazer o contrário, você dividir ele pelo período. Acaba que dá um pouco na mesma, né? A conta que você vai fazer sempre vai ser muito semelhante. Mas, ainda assim, às vezes faz alguma diferença.
E, na verdade, para ser bem honesto, eu planejei mal essa aula, porque era só aqui que eu tinha. Eu achei que ia ser um pouco mais longo. Foi Professor, surpresa. Oi, eu fiquei com uma dúvida nessa última parte que você explicou. diga. Esse R, eu posso ignorar ele na hora que eu for fazer o cálculo? Não. Ó, deixa eu voltar aqui. Porque é 2πr. Esse R, ele vai ser substituído pelo quê? Esse R é de resistência? Pelo raio. Esse R é de raio. É um Eu devia ter falado raio. isso um pouco melhor. Deixa eu voltar aqui. Ai, não é você. Aqui. O raio, R tá aqui, ó. O raio é essa distância do centro do movimento até o objeto que está se movendo. É o tamanho do barbante. Isso aqui é o raio R. Certo? É esse tamanho aqui, ele é importante. Justamente porque eu preciso saber o tamanho da circunferência. Normalmente isso vai ser dado na questão. Certo? O... E aí pode ser, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo de cabeça aqui. Vai falar. Esse aqui mesmo, vou usar esses mesmos exemplos aqui. A gente já tem o período daquela bicha lá, a gente já tem que o período é igual a 0,25 segundos. 25 segundos. Tem a frequência, que é 4 Hz. E 4 bonito. 4 Hz. Podemos dar um raio, vamos dizer que o raio daquele barbante lá seja 15 centímetros. 15 centímetros acho que é um bom tamanho. E aí a gente usa em metro, porque, né, unidade padrão de distâncias de tamanhos é metros. Então, 0,15 metros. 15 centímetros. Tendo isso, a gente pode pensar com que velocidade que eu estou girando minha bolinha aqui na mão. Eu vou usar a frequência, eu vou usar a fórmula com a frequência, porque tenho 4 aqui, eu acho que vai ser mais fácil. Então, seria 2, vou fazer aqui embaixo. Eita, 2 bonito. Vezes π, que é 3,14. Vezes o raio, que é 0,15. Vezes a frequência, que é 4 Hz. Certo? Vai dar um tanto aí, né? Eu vou fazer essa conta aqui, eu não quero fazer de cabeça, não. 2 vezes 3,14 vezes 4 vezes 0,15. A velocidade, nesse caso, velocidade daquela bolinha lá, seria 3,77 metros por segundo. Ok? Mas não divide pelo tempo? Então, o tempo está implícito na frequência. Você lembra que a frequência é voltas por segundo? Então, o Sim. segundo está aqui. Por isso, inclusive, que fica metros por segundo. Porque, olha só, o 2 não tem unidade. O π não tem unidade. O raio está em metros. Né? Eu coloquei ele aqui em metros. A frequência está em hertz, que é volta, eu vou botar só um vol aqui, por segundo. Só que volta não é uma unidade real. Não é uma unidade mesmo, não tem essa unidade de voltas. E a unidade que eu tenho é hertz, que é de 1 sobre segundo. Então eu estou fazendo metros, volta não é uma unidade de verdade, então seria metro vezes 1 sobre segundo, metro por segundo. Por isso que eu tenho a unidade de velocidade metro por segundo.
certo? Fez Certo. sentido? Fez. Por isso que a gente não divide pelo tempo, porque a gente já está dividindo pelo tempo aqui. Entendeu? A frequência já é uma divisão por tempo. Aí a gente não precisa explicitamente dividir pelo tempo gasto. Mas eu posso fazer a conta contrária. Eu posso fazer a conta com o período. Ficaria assim, ó. Ao invés de aqui ser um vezes, seria um dividido pelo período, 0,25. E aí pode fazer essa conta, como vai dar exatamente a mesma coisa. 2 vezes 3,14 vezes 0,15 dividido por 0,25. Tá ao contrário, mas dá para entender. 3,768, que eu arredondei para 3,77, porque eu não sou obrigado. Então a conta é a mesma, vai dar o mesmo resultado. Só muda isso. Quando é o período, eu estou dividindo. Quando é a frequência, eu estou multiplicando. Ok? Ok. Acho que eu vou fazer um outro exemplo, só para dizer. A gente ainda tem um tempinho, né? Mas é bom também. Primeira Divide e o quê? aula. Oi? Período divide e o outro qual que multiplica? Tempo multiplica? Frequência. Frequência. A frequência multiplica. O período é o tempo. Aqui, ó. O período é o tempo gasto. O período é tempo mesmo. O período é segundos. Ele é uma medida de tempo. A frequência é uma unidade de 1 sobre segundo, né? Ela é uma unidade de tempo invertido, por assim dizer. Faz sentido? Faz sim. Ah, sim. Fazer algumas continhas aqui para a gente pegar o jeito da coisa. Então, digamos que você tem uma coisa girando. Deixa eu pensar uma coisa girando. Pronto. Vai ser com alguns números talvez meio errados, mas vai dar para a gente ter uma ideia. Você tem a Terra aqui, certo? Terra. Aqui a Terra. Deixa eu fazer ela azulzinha, né? Pelo menos ficar verossímil. A Terra. Que tal a minha Terra? Linda, não é não? Ninguém se atreve a dizer o contrário. Eu sou professor. Se eu faço uma coisa, ela tem que estar sempre bonita, viu? E aí, aqui do ladinho da Terra, tá a Lua. Está, obviamente, tudo fora de escala. A Lua faz um movimento circular ao redor da Terra, com velocidade constante. E então podemos considerar que ela faz um movimento circular uniforme em torno da Terra. Assim sendo, a gente pode pensar, por exemplo, qual é a velocidade, vou botar em outra cor, qual é a velocidade, que vem para cá, velocidade, da Lua. Com que velocidade a Lua gira em torno da Terra? Então, vamos lá, vamos pensar. A Lua tem um período de quanto? Vamos pensar, quanto tempo demora para a Lua dar uma volta inteira na Terra? Pensa o seguinte, a Lua aparece de noite, vamos dizer, 6 horas da tarde, certo? Apareceu lá 6 horas da tarde, a Lua apareceu. Quanto tempo demora para ela aparecer de novo? 12 horas.
12 12 horas. horas? Se ela apareceu 6 horas da tarde, passaram 12 horas. Que horas são? 6 horas da manhã. 6 horas Ou da manhã. 24. 6 horas da manhã, a Lua tá do outro lado do mundo. Uhum. Ela acabou de se pôr pra gente, não é? E aí vai nascer de novo às 6 horas da tarde. Mais ou menos. Existe uma variação por causa das fases da Lua, né? Se eu não me engano, ela tem um período de 23 horas, mais ou menos. Mas é algo assim. A gente pode considerar que, para efeitos, né, da nossa continha aqui, mais ou menos, que o período da Lua em torno da Terra é de um dia. Certo? Seriam 24 horas, né? 24 horas. A gente pode inverter, pegar a frequência. Para um dia vai continuar sendo 1, né? Ela dá uma volta em um dia. A gente pode pegar o 1 sobre 24, que vai dar um outro número, mas a gente pode pensar que ela tem uma frequência de... Ah, não, porque aí eu não vou poder passar para Hertz, porque aqui está em dias, né? Hertz seria em segundos. Então eu posso colocar que ela tem uma frequência de uma volta por dia, certo? Pô, posso também fazer a conta de quantos segundos tem em um dia e fazer essa conta em segundos. Ia ficar bem grande. Eu ia ter que escrever um número bem grandão. Francamente, não estou disposto. Mas 24 horas, se uma hora tem 3.600 segundos, vai dar uns 60 mil e não sei quantos segundos, uma coisa assim. 60 e tantos mil segundos. A gente pode pegar essa distância aqui, da Terra até a Lua, que é relativamente grande também, são vários quilômetros. 384 mil quilômetros. Então, o raio desse movimento é 384 mil quilômetros. É bem longe. Sendo assim, a gente pode pegar a velocidade, já que a velocidade, a gente vai estar pegando ela por quilômetros por dia. A velocidade seria 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Eu vou manter a divisão pelo período, porque como os dois são 1, né, eu estou usando por dia, eu vou deixar o 1 aqui, tá de boa. Então seria 2 vezes 3,14 vezes esse número absurdo aqui. Vamos ver. 2 vezes 3,14 vezes 384 mil. A velocidade da Lua, então, em torno da Terra, é uma velocidade de 2.411.520 quilômetros por dia. Então, por dia, a Lua percorre 2.411.520 quilômetros. A gente pode fazer a divisão disso para chegar em quantos ela percorre por segundo. É uma coisa bem interessante. E é pensar o seguinte, um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, então 24 vezes 60, 1.440, seriam 1.440 minutos,
vezes cada minuto tem 60 segundos. Então, eu errei um tanto aqui, viu? Um dia tem 86.400 segundos. Número muito grande. Então, eu vou dividir esses dois valores para eu chegar no número de quilômetros por segundo que a Lua anda. Dividido por 86.400. A Lua anda, eu vou botar um outro igual aqui, 27,9 quilômetros por segundo. Eu acho que a Lua atravessa uma BH por segundo. Eu acho que é uma coisa assim, acho que BH não é tão grande também não. Tamanho de BH. Vamos olhar aqui o tamanho de BH. Não, sem área. Eu quero o tamanho... não digo. Mas é grande. E isso aqui é um número bastante absurdo. São quase 30 quilômetros por segundo. 30 quilômetros, como cada quarteirão tem 100 metros, 10 quarteirões são 1 quilômetro. Então seriam 30 quarteirões. É isso? É isso mesmo. 30 quarteirões. Mais ou menos 30 quarteirões. Pensa aí. A Lua anda 30 quarteirões a cada segundo. Certo? É um tantinho bem considerável. A Lua anda muito. Então, a Lua não só anda muito rápido, como ela tem que percorrer um espaço muito grande em relativamente pouco tempo, né? Então, ela tem realmente uma velocidade muito absurda. Quando a gente vai olhando as velocidades das coisas no espaço, é sempre meio doido, porque são velocidades muito grandes. As coisas andam muito rápido, muito rápido, muito rápido. A Terra gira a velocidades completamente colossais. Assim. A velocidade da Terra em torno do Sol é completamente surreal. É muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. E mesmo assim ainda não é tão rápido. Tem planetas que andam muito mais rápido. E Júpiter, se eu não me engano, anda bem rápido. Acho que é isso. Uma aulazinha mais leve para a gente começar o semestre bem, né? E na aula que vem a gente começa a pesar um pouco mais as coisas. Eu vou deixar isso aqui só por uma questão de que eu achei que foi interessante, mas vai estar no meio das coisas. Vocês acham que isso é um problema? Ele vai ficar no meio das anotações, assim. Vocês preferem que eu tire? Tem problema não? Tem problema não? Não. Registrar. Dá para entender, né? Dá. Demorou, então. Se alguém quiser tirar print desse negócio, eu vou deixar aí. Tirou o print? É tipo tirar foto, sabe? Tem que ficar na pose. E acho que é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Uma aulinha mais tranquila para a gente iniciar nossos trabalhos. Espero que vocês estejam bem e espero que vocês tenham uma excelente semana. Será que menino Saulinho já está aí? Não, menino Saulinho não está. Ainda é o Saulinho depois de mim? Ou mudou o horário? Acho que sim. Não, é o Saulo. É o Saulo mesmo, né? Eu tô com o Então, horário aberto.